Gente, entrevista importante agora aqui no nosso Poder Expresso. Nós vamos receber o relator da CPMI do INSS, o deputado federal pela União Brasil de Alagoas, Alfredo Gaspar. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Raquel Landim aqui, o senhor me ouve bem? Oi, Raquel, obrigado pela oportunidade. Satisfação grande estar aqui com você e com a Basília. Obrigada, deputado, por ter atendido ao convite da nossa Basília Rodrigues e aqui do SBT News. Deputado, se tudo se confirmar, Daniel Vorcaro vai depor logo após o Carnaval a CPI do INSS. Vai ser a primeira vez que ele vai passar por um escrutínio público do Congresso Nacional, que são os deputados, os representantes da nossa sociedade. Qual que é a linha de interrogatório desse depoimento? Raquel, por que Daniel Vorcaro interessa a CPMI do INSS? Nós agora vamos iniciar uma nova etapa, que são os empréstimos consignados. E eu fiz requerimento para ouvir 10 presidentes de bancos que lideram o número de reclamações dos aposentados e pensionistas diante de irregularidades no empréstimo consignado. Então, Daniel Vorcaro vai depor sobre mais de 250 mil contratos que foi detectado como irregulares pelo INSS, tanto que 2 bilhões de reais estão bloqueados para o Master. Além disso, nós não podemos deixar de também abordar assuntos colaterais, faz parte também da investigação. Mas o interesse da CPMI, no Daniel Vorcaro e outros presidentes de banco, é sobre a questão das irregularidades nos empréstimos consignados. É alvo também da CPMI as perdas dos fundos de pensão com o Master, deputado, porque o ex-presidente da Rio Previdência foi preso. A gente tem mais de dezena de fundos de pensão que investiram dinheiro dos aposentados no Banco Master, principalmente Rio de Janeiro, Amapá. Isso também estaria no rol da CPI do INSS? Olha, não é o foco principal da investigação, mas como você está diante de fatos que merecem esclarecimento, tudo isso vai fazer parte do contexto lá na abordagem ao presidente do Master. Quero convidar a nossa Basília Rodrigues para participar, deputado. Deputado, obrigada por vir aqui ao SBT, por vir aqui ao SBT News em Brasília para conceder essa entrevista. Quando o senhor fala de investigar, a CPMI pode também mandar prender novamente Daniel Vorcaro? Olha, vai depender do comportamento dele diante da abordagem na CPMI. Nós já pedimos a prisão de vários investigados, mas ele está indo lá, como os outros, para prestar depoimento. E vai ser o depoimento dele que vai determinar como haverá o desdobramento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nosso Ranier Bragon tem pergunta para o senhor, deputado. Oi, deputado, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela entrevista. Eu queria saber do senhor o seguinte, o que na CPI até agora tem de suspeita contra o filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha? Qual a razão e se há razão, para ele ser convocado, prestar esclarecimentos, e também o que há em relação ao Flávio Bolsonaro, que o PT parece que apresentou um requerimento de convocação também, de esclarecimento, pelo fato de uma pessoa ligada ao Flávio, ela ter um parente também que tem ligações com o chamado careca do INSS. O que há, deputado, em relação a esses dois casos? Olha, em relação ao Fábio Luiz, desde o início dos trabalhos da CPMI, já havia notícias do relacionamento dele com o careca do INSS. Com o desenrolar das investigações, isso foi além. Teve testemunha falando de recebimento de recursos na ordem de milhões de reais. Teve depoimento e documentos mostrando que esses recursos realmente entraram na conta de determinada pessoa. No caso, a Roberta Luxig. Teve troca de mensagens da Roberta com o próprio careca do INSS, se referindo pelas mensagens ao filho do presidente da República. Lulinha, ele mantém um relacionamento com o careca do INSS, viajou junto no mesmo avião, teve a passagem paga pelo careca do INSS para Portugal. Eles vinham fazendo uma parceria forte. Há indícios que houve movimentação de dinheiro e por isso nós precisamos aprofundar, ou para comprovar definitivamente a culpabilidade ou para inocentá-lo. Não dá para ficar no meio do caminho com essa
blindagem que vem sendo feita pela base aliada do governo. Em relação a Flávio Bolsonaro, a primeira vez que eu ouço o nome dele nisso aí, relacionado a um pedido do deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Confesso que eu ainda não li o conteúdo, mas em nenhum documento, em nenhuma testemunha cita o nome de Flávio Bolsonaro. CPMI, ela tem que ter o equilíbrio necessário para não fazer cortina de fumaça. Estamos tentando levar a CPMI adiante sob a presidência do senador Carlos Viana, respaldando aquilo que tem fundamento. O que não tem fundamento, o senador não tem colocado nem em votação. Deputado, o ministro Dias Toffoli teria garantido ontem ao presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que vai dar o acesso aos documentos sigilosos depois que houver uma análise da Polícia Federal. Ele deu alguma expectativa de tempo para isso acontecer e explicou por que ele bloqueou esses dados? Raquel, a República está muito doida. Tem muitos fatos que eu não tenho explicação. Nós estamos numa instância regular de investigação, protegida constitucionalmente, e houve uma interferência, a meu ver, indevida do ministro Toffoli. Nós tínhamos o direito de estar cada vez mais imiscuindo nessas investigações relacionadas ao sistema financeiro. E, de repente, foi nos tirado o direito de acessar esses documentos. Portanto, eu quero deixar o meu estranhamento a essa decisão do ministro Toffoli. CPMI tem data marcada para acabar. Não há lógica nessa decisão. A verdade é que houve uma interferência indevida do STF nessa retirada de documentos que foram direcionados à CPMI. Basília. Eu queria mais informações sobre como foi esse acordo via defesa de Ivo Caro e os senhores da CPMI do INSS para viabilizar a ida dele à comissão. A gente publicou no site do SBT News tanto a informação vinda de Carlos Viana, que é o presidente da comissão, quanto também ali dos advogados de Ivo Caro, confirmando que houve um acordo entre defesa, CPMI, depois dessa conversa com o Dias Toffoli, para garantir que o Ivo Caro vai sim prestar este depoimento depois do Carnaval. Vocês combinaram mais o quê? Porque qual seria a contrapartida, digamos assim? Pode perguntar de tudo, Ivo Caro vai ou não com tornozeleira eletrônica, o que foi proposto, negociado aí para impedir que a defesa de Ivo Caro apresente novamente um pedido de habeas corpus, porque se fosse nesta semana, ele iria com habeas corpus, porque ele pediu. Agora, depois do Carnaval, não vai ter esse pedido. O que vocês combinaram neste acordo com ele, relator? Olha, essa tratativa foi exclusiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, com o advogado do senhor Ivo Caro. Eu só tomei conhecimento do adiamento após ser comunicado pelo presidente que ele viria no dia 26 ou 27 de fevereiro e não iria pedir nenhuma ordem em relação ao STF. E que também estaria pronto para responder as perguntas. Foi isso que me foi informado pelo presidente Carlos Viana. Para mim, tanto faz, Ivo Caro vir, como estava certo, amanhã ou em futuro próximo. O importante é que nós não possamos ter dois tipos de investigado de primeira classe e investigado de segunda classe. E até o presente momento, o Ivo Caro me parece que está no nível de supremacia em relação a outros investigados. Por quê? Porque foi retirado da CPMI direito de acessar documentos. Para mim, isso é um fato inédito. E se ele tiver de tornozeleira, ele vai ter que vir de tornozeleira mesmo. CPMI não vai pedir a ministro nem a STF que retire tornozeleira de ninguém. Basília, qual o nível de expectativa de que ele fale? A gente está falando de um caso... A gente está falando de um caso que lida com o mercado financeiro, mas tem todo um envolvimento político também, né? Pessoas com as quais ele conversava, porque tem muitas conexões, e ele vai estar lá no coração político, o Congresso Nacional, numa comissão parlamentar mista. Então, deputados, senadores, diferentes lados da política brasileira. Eu queria que o senhor falasse, até com uma forma aqui, de chamar a atenção da nossa audiência sobre quais são as apostas do que Ivo Caro vai falar. Seria um recado para a classe política, mostrando que quando ele quer, ele fala?
Olha, seria muito interessante eu ouvir dele as perguntas que irei fazer. E se ele quiser dar um recado, seja lá para quem for, a CPMI é um bom palco. Acho que ele devia aproveitar a oportunidade para abrir todos os parâmetros que nós temos da investigação. Deixando claro que a CPMI está investigando a partir de agora os consignados, que não envolve só o Banco Master do Vorcaro. Tem mais 9 instituições, 4 delas que eu fiz o pedido de convocação, a base do governo blindou. Blindou o Santander, o PicPay, blindou o C6 e blindou a Crefisa. O que eu não acho justo. Eu acho que nós não podemos ter de forma nenhuma preferências de investigados. O Vorcaro é mais um dentre esses do sistema financeiro a ser ouvido. Mas é claro que os holofotes estão mais direcionados para ele por conta da liquidação do Banco Master. E, deputado, só para a gente fechar nossa conversa, eu vou voltar lá naquela minha primeira pergunta e aproveitando a deixa do que o senhor falou. O que o senhor pretende perguntar ao Vorcaro? Olha, hoje a gente estava concluindo essas perguntas. Não faltarão novidades, mas também eu não posso adiantar para o Vorcaro não se preparar ainda mais. O Vorcaro tem que vir aqui para falar a verdade. E as perguntas darão a ele a oportunidade de falar a verdade. Se isso vai comprometer metade da República, pouco me importa. O que ele precisa dizer é a verdade. Quem vendeu sua alma e seu coração, que arque com as consequências. Deputado Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Obrigada à nossa Basília Rodrigues por ter marcado. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre. Eu é que agradeço, Raquel, Basília. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, viu, deputado?